Bom dia, amados. Deus abençoe a sua vida, abençoe esse momento nosso. Estamos iniciando nessa manhã, dia 29 de março, às 10 horas, o estudo bíblico da Palavra e Vida, nossa revista, estudo 13, é o último estudo do trimestre, onde nós vamos falar um pouco sobre depressão, mas depressão causada pela ansiedade. Então nós vamos tratar um pouco do assunto, o risco da depressão por conta da ansiedade. É notório para nós que nesse momento estamos vivendo realmente uma ansiedade extrema. Não dá para dizer nada diferente disso. Nós não podemos pensar que é diferente. A nossa primeira igreja está com os cultos interrompidos, assim como quase todas as igrejas, e principalmente aqui os pastores estão realmente preocupados com seguir a legalidade, que nós temos uma norma para seguir, norma civil, e não estamos tendo culto rotineiro. Isso causa em nós preocupações, com certeza ansiedade, porque nós queremos estar junto com os irmãos. Culto a Deus faz parte do povo de Deus. E isso tem sido um motivo de nos deixar ansiosos. Eu tenho certeza que com você não é diferente. Tem sido assim também comigo. Mas nós vamos nessa manhã estudar então essa revista, Palavra e Vida, o estudo 13. Vamos começar lendo Filipenses, capítulo 4, verso 6, que é o estudo base, o versículo base do estudo. Filipenses 4, verso 6, diz assim a palavra do Senhor: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Amados, eu gostaria de perguntar para você, como é que nós vamos agradecer a Deus, vamos ser grato a Deus, como é que nós vamos fazer uma oração de ações de graça quando nós estamos passando por esse momento? Na semana passada nós falamos sobre isso também, sobre oração na quinta-feira, e falamos que existem vários tipos de orações, e a de graça, a oração de graça é uma delas. Agradecer a Deus. Como é que eu agradeço a Deus, então, nesse momento de turbulência e de dificuldade? O estudo vai nos trazer e nos remeter a uma reflexão muito importante no Salmos 34. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que é a leitura de quinta-feira, leitura diária de quinta-feira, Salmo 34. Abre aí a sua Bíblia. Nós vamos refletir sobre 3 versículos maravilhosos. Gostaria de agradecer a vida da irmã Naira, que está conosco, irmão Leonardo, a minha cunhada Lúcia, Deus te abençoe. O Carlos também está conosco, Deus abençoe a sua vida. Salmos 34, gostaria de destacar 3 versículos, 4, 8 e 19. Salmos 34, versículo 4, versículo 8 e versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 4. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Como é que Deus vai livrar-nos de todos os nossos temores? Quando nós buscamos ele. Neuza, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Novamente uma promessa de Deus para conosco. Irmã Faine, Deus te abençoe, irmã Carla. Uma promessa de Deus para conosco: provar e vede que o Senhor é bom, mas precisamos nele nos refugiar. E o versículo 19, que faz parte da leitura diária de quinta-feira, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Nessa manhã eu gostaria de começar esse estudo dizendo para você o seguinte: a ansiedade vai vir na sua vida, ela faz parte do nosso cotidiano. Uma pessoa que não tem ansiedade é uma pessoa sem sentimento, porque não é possível que por algumas coisas ou por alguma coisa você não seja ansioso. Uma resposta de um médico, é uma resposta de uma oração, é um momento de um clamor da igreja, um relacionamento com uma outra pessoa que te traz uma ansiedade, e ela não é danosa. A ansiedade nos movimenta. Sem ansiedade, sem querer que as coisas aconteçam, e a ansiedade nesse quesito, nessa ideia seria dessa forma, uma ansiedade do bem, ela faz bem a gente, ela é importante e necessária. O problema é quando nós perdemos o controle, e aí é o momento que nós realmente estamos passando. Em casa, quarentena,
muitos não podem nem sair, tem criado realmente uma dificuldade para nós. Deus abençoe a irmã Epifânia, seja bem-vinda. Então vamos começar o estudo pela introdução dele. A ansiedade tem sido realmente um mal aparente. Nós temos vivido um problema que todos estão vendo, todos, não dá para dizer diferente. Irmão Júnior, seja bem-vindo, Deus te abençoe. As pessoas andam preocupadas com vários problemas. Isso está no estudo 13 da nossa revista. É o estudo que fala sobre o risco da depressão por conta da ansiedade. Então, quais são os problemas, alguns dos problemas? Vamos lá. As emoções são descontroladas. Amados, nós temos visto que a ansiedade tem trazido para nós emoções que têm causado uma condição tão extrema que nós não controlamos. Não controlamos o conversar com o nosso cônjuge, não controlamos o conversar com uma pessoa no trânsito, não controlamos aguardar uma vaga no médico, não controlamos, por exemplo, tratar de um animal, não controlamos muitas vezes a chegada em sua casa e colocar o carro numa garagem. Isso acaba você tendo uma atitude tão desproporcional que bate o carro, amassa o carro, arranha o carro. As emoções estão descontroladas. Essa é uma realidade. Uma outra coisa, os negócios não vão bem. Eu fico pensando, pessoas que são empresárias, nesse momento que nós estamos passando. Irmã Adriana e Gino, Deus te abençoe. Como é que vai pagar a conta no final de semana? Como é que vai pagar a conta no final do mês? Essa semana eu tive o pedreiro trabalhando comigo, o pedreiro e ajudante. Trabalharam a semana toda. E quando chegou no sábado, eu fui pagar. E eu fiquei pensando assim, será que eu venho ou não semana que vem com eles novamente? Porque eu estou com alguma preocupação. E se eu precisar de alguma saída de emergência, alguma parte financeira emergencial? Sabe, amados, os negócios, quando não vão bem, causam uma ansiedade muito grande. E esse momento tem sido, para os microempresários, para os empresários, um grande problema. Nós temos ouvido um debate muito grande entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal sobre a quarentena. Vamos interromper tudo. Essa é a opinião de alguns políticos. Outros, vamos deixar as coisas acontecer. Precisamos andar com o Brasil. Precisamos andar com as empresas. Os médicos têm tido cada um a sua opinião. E se você falar assim, olha, eu tenho aqui a opinião de um médico, um infectologista famoso, mas nós temos do outro lado um outro que pensa diferente. Nós não sabemos ainda o que fazer. Temos que orar por esses políticos, porque as decisões são rápidas, são iminentes e precisam ser, mas tem que ter mais assertividade. E temos que andar juntos. Porque se estivermos certos, irmãos, todos vão acertar. E se estivermos errados, todos vão ter que pagar a conta. E não podemos pensar diferente. Um terceiro ponto que fala na introdução é problemas difíceis na família. Um problema na família difícil. Um familiar com uma doença contundente que pode levar à morte. Te traz um problema de ansiedade tão grande que você perde a fome, que você perde a vontade de dormir, que você perde até a vontade de conversar. Um quarto item, contas a pagar. O estudo está falando sobre isso na introdução. Contas a pagar, meu amado e minha amada, é uma coisa que para nós é evidente. A água vai vencer, a luz vai vencer, o telefone vai vencer, a internet vai vencer a conta. E eu preciso pagar. Eu preciso pagar porque senão vão cortar. Ah, mas nós temos agora a lei que permite ou te proíbe ser cortado com tantos dias. Sim, mas isso vai chegar ao limite que vai ter que cortar. Perguntas sem respostas. Quantas perguntas nós temos sem respostas? O momento que nós vivemos é o final dos tempos? Eu não tenho resposta para você sobre isso, porque Jesus diz sobre isso que nós vamos ver a iminência dos fatos acontecendo como agora, mas isso não será o final. E o final somente Ele sabe quando será. Somente Deus sabe. E Jesus vai vir, vai voltar. São perguntas que nós não temos resposta. Será agora? Temos outras perguntas que nós não temos resposta. Até na Bíblia nós vamos encontrar nisso. Bom, precisamos de uma dose de ansiedade. Então, isso nós já falamos. Precisamos e ela tem que ser controlada. O ponto 1 do estudo de hoje é falar sobre a ansiedade dos filipenses. Nós podíamos falar sobre a ansiedade do nosso mundo atual.
nós estamos ansiosos e qual é o motivo principal? Não precisa estudar muito. O motivo principal é a doença Covid-19. Nós estamos preocupados demais. Há uma ansiedade muito grande para que nós voltemos à normalidade. Já parou para pensar que está difícil fazer um bolo? Está difícil fazer um bolinho de chuva? Está difícil fazer alguma coisa que você tem que aguardar um pouquinho para fermentar? Porque você está com uma preocupação tão grande que, se possível, você ficaria com a televisão ligada o tempo todo, ouvindo informações o tempo todo. E, infelizmente, as informações são todas iguais. De um lado, um político pensando ou falando de um jeito. Do outro lado, um político ou outra pessoa falando de outro jeito. Sabe, amados, nós precisamos, irmã Renata, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Nós precisamos, nesse momento de ansiedade, entender o motivo dela e falar assim, olha, tem coisa que eu não posso fazer. O povo de Filipos, eles estavam ansiosos por algumas coisas claras daquela época. Perseguição do governo romano contra o cristianismo. Nós não estamos vivendo essa perseguição aqui, mas existem países que vivem essa perseguição. Egoísmo e vaidade na igreja. A igreja de Filipos estava passando por isso. Pessoas egoístas, pessoas vaidosas, pessoas estavam criando dificuldades dentro do meio do povo de Deus ali naquela igreja. E um fato muito importante, falsos mestres. Abra sua Bíblia aí no verso 18 e 19 do capítulo 3 de Filipenses. O texto vai falar assim, ó, Filipenses capítulo 3, verso 18 e 19. Primo Arlan está nos assistindo, Deus te abençoe, participe conosco, esteja orando por esse trabalho. Filipenses 3, 18 e 19 diz assim o texto. Pois muito andam entre nós, isso falando da cidade de Filipe, da igreja de Filipe, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, o apóstolo Paulo falando para eles, e agora eu vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz. O apóstolo Paulo já tinha detectado alguns desses líderes, desses pastores, desses profetas, olha, vocês são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Amados, esse é um momento de realmente ansiedade por tudo que acontece à nossa volta. E a pergunta é, sobre o que você está preocupado? Irmã Leil, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Sobre o que está causando essa preocupação em você, que às vezes você não consegue ver uma alternativa? O apóstolo Paulo alertou os irmãos de Filipe, nós estamos alertando agora o nosso povo que está assistindo, que está participando conosco, está cultuando conosco nessa manhã. Precisamos entender que a ansiedade, ela vai existir, mas não é uma ansiedade descontrolada. Não deixe que ela tome conta de você de tal forma que você se perca. Se você caminha por um caminho sem volta. Algumas pessoas, irmãos, se não alertarmos, não pedirmos para tomar cuidado, pensam até em suicídio. Porque a ansiedade causa um mal tão grande e essa preocupação com a doença e com tantas informações, eu falo para você, sabe o quê? Desligue a televisão. Se você quer assistir o jornal, assista uma vez só por dia. Não fique o tempo todo assistindo, porque se você assiste pela manhã, assiste na hora do almoço, assiste à tarde, assiste à noite, assiste de madrugada, você vai ficar com a cabeça meio voada. Irmã Aldinéia, Deus te abençoe e seja bem-vindo. Não fiquem ansiosos com as coisas de amanhã, no sentido de, o que eu vou fazer? Deus está no controle. Parece que não, mas Deus está no controle. E nós vamos continuar o estudo, vai nos mostrar isso. O ponto 2, compreendendo a ansiedade. Um outro ponto de vista. Vamos entender então. Quantas vezes, amados, estamos ansiosos por coisas que não podemos controlar? Já parou para pensar nisso? Às vezes nós ficamos ansiosos por coisas que nós não podemos controlar. O versículo 6, que é o base do estudo de hoje, Filipenses 4, 6, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Amados, o apóstolo Paulo fala então para os irmãos de Filipe, olha, vocês não podem controlar todas as coisas. E nós também não podemos. Essa ansiedade que tem nos abatido, tem criado tanto problema conosco. Irmãos, Itália, um país amigo nosso, um país que nós temos tantos descendentes aqui no Brasil, de italianos. Eu pergunto para você,
essa preocupação e essa ansiedade que nós estamos tendo vai mudar a quantidade de pessoas que estão morrendo, que já morreram, que vão morrer na Itália? Não. Mas nossas ações podem mudar aqui no Brasil. Alexandre, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Obrigado por participar conosco. Amado, nós precisamos tomar cuidado com a ação aqui. Aqui eu posso fazer alguma coisa. Mas na Itália, na Espanha, outro país amigo, com muitos descendentes no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, eu não posso fazer nada por lá. Eu posso fazer por nós aqui no Brasil. Eu posso tomar cuidado com as minhas ações. Eu estou aqui com álcool gel. Os irmãos têm ouvido falar sobre isso o tempo todo. Estamos usando o tempo todo. A gente sai, volta, já coloca o álcool gel. Irmã Maria, José, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Irmã Rosângela, Contagem, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Sabe, amados, eu preciso fazer a minha ação aqui e não aquilo, e me preocupar com aquilo que eu não posso fazer. O povo de Filipe estava preocupado com coisas que eles não podiam fazer. Nós não podemos tomar conta do mundo. Posso tomar conta da minha casa, da minha família, ajudar um ao outro, dos irmãos, cooperar um com o outro. O ponto 3 vai falar sobre as possibilidades. Ponto 3 do estudo 13 da nossa revista Palavra e Vida, para quem está chegando agora. A revista que nós usamos na nossa igreja para o culto dominical da EBD. Quando o apóstolo Paulo fala, verso 6, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração. Amados, é fácil orar quando tudo vai bem. Parece tudo bem, mas e quando as coisas estão sem solução? Como é que você vai agradecer a Deus, fazer uma oração de gratidão a Deus no momento de turbulência? Como é que você ora a Deus no momento de um velório, da perda de uma pessoa querida? Eu estava vendo ontem uma informação sobre uma cidade, eu não me lembro muito bem se é Minas, Belo Horizonte ou se é São Paulo, onde teve alguns velórios, sepultamentos, e por suspeita do Covid, o momento do velório tinha que ser feito em 10 minutos. Você parou para pensar, você se despedir de uma pessoa amada, você querer conversar um pouco com as pessoas sobre aquela pessoa, ficar ali um pouco, e isso só ser possível em 10 minutos? Imagina o que você tem para agradecer a Deus nesse momento. Se você não iria ficar com muita tristeza. Mas vamos olhar para o nosso passado. As coisas que têm acontecido. Quantas coisas boas Deus tem permitido acontecer conosco e nossa vida tem sido bênção. Às vezes na vida de alguém, no nosso meio social, nós temos feito diferença. Podemos cooperar, podemos levar uma palavra de conforto. Quantas vitórias nós tivemos, irmãos? A oração de gratidão que o apóstolo Paulo nos remete aqui, nesse versículo 6, é você lembrar do passado e clamar pelo futuro. Concluindo, amados, a nossa palavra, o nosso estudo desta manhã, porque nós temos um compromisso de ser por volta de 20 minutos. Os problemas existem e estão aí. Precisamos encará-los de frente. Não pense que o problema não vai ser vencido. Nós vamos vencer o coronavírus. Essa ansiedade que nós estamos tendo, nós vamos vencê-la. Nós vamos passar por esse momento, assim como o povo de Filipos passou. O apóstolo Paulo vai continuar falando, e nós vamos chegar aos versículos 8 e 9, onde ele vai concluir que a ansiedade não pode fazer mal à vida, tanto dele quanto nossa. Sabe, amados, nós precisamos começar a entender que essa ansiedade que nós temos visto fazer tanto mal às pessoas, e a nós também, deve ser controlada. Os problemas existem, eles estão aí, eu não tenho como mudar isso, mas nós precisamos encará-lo de frente. Nessa manhã você está começando uma nova semana, nós temos o nosso calendário gregoriano, começando em domingo e até sábado. Não permita que a ansiedade faça mal a você. Permita que ela te mova, que ela te tire da inércia, mas não permita que ela faça mal a você. Lembremos sempre, irmãos, os ensinamentos do apóstolo Paulo aos Filipenses, versículo 9, 8 e 9, ele vai dizer assim, Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro,
tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Não deixe a sua mente ficar preocupada e sofrendo, e isso só se alastrando dentro de você para te causar um dano. O estudo de hoje fala sobre o risco da depressão por conta da ansiedade. Não permita que a ansiedade faça você ficar deprimido. A nossa quarentena, esse momento de reclusão, é para nós aproveitarmos ele. Aproveite, faça um bolo, faça um pão caseiro, converse com os seus irmãos, com seus amigos, sua família. Pastor, eu não posso ter encontro, converse pela internet, pelo zap, pelo telefone. Versículo 9. O que também aprendeste e recebestes, e ouvistes e viste em mim, isto praticai. O Deus de paz será convosco. Onde nós encontramos na Bíblia, irmãos, o apóstolo Paulo fazendo reclamações, lamentando, criticando, deprimido? Pelo contrário, ele passou por todas as turbulências, mas as venceu no nome do Senhor Jesus. Ele teve alegria de contar os seus dias e dizer: olha, viver para mim é lucro, morrer é Cristo. Eu tenho alegria de viver, mas se eu morrer vai ser Cristo, eu vou estar com Cristo. Não deixe a ansiedade causar depressão em você. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos nos encontrar novamente hoje à noite, às 20 horas, onde nós vamos ministrar a palavra do Senhor sobre a vida, um pouquinho da vida do Salomão, o rei Salomão, segundo Crônicas 7:14, onde nós vamos falar sobre oração. Novamente, mas uma oração diferente, um formato diferente da quinta-feira. Venha participar conosco. Saia desse momento, nessa manhã, para ter um dia abençoado, cuidado por Deus, e não permita a ansiedade causar depressão em você. Se você estiver passando alguma dificuldade, pode ligar para o meu telefone, liga para mim, nós vamos conversar, vamos orar juntos. Você pode ligar a hora que você quiser. Nós temos a alegria de estarmos juntos, de clamarmos ao Senhor. Eu vou atender você, vou conversar com você e vamos colocar você em oração. E todos os dias, a nossa igreja tem feito um culto de oração às 20 horas. Orem para que a ansiedade não venha causar depressão em você, nos seus e nos nossos. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe o seu domingo. Um ótimo almoço e à noite nós estaremos juntos em nome de Jesus.